Bom dia, gente. Meu grupo é composto por eu, Antonielle, Cleiciele, Giovana e Eduarda. Nós somos da turma N3B e vamos falar um pouco sobre a clonagem humana e animal. Bom, o nosso objetivo é abordar sobre o tema em humanos e animais, justificando seus conceitos, pontos de vista éticos e não éticos, aspectos da lei, aspectos religiosos e demais características sobre o tema. Utilizamos como metodologia sites, artigos científicos e livros. Bom, vamos para a introdução. A clonagem é definida como um processo de reprodução sexuada que se dá por meio da obtenção de cópias geneticamente idênticas de um mesmo organismo, seja ele animal ou de vegetal. No geral, a clonagem é cópia ou a duplicação de células através de um ser já adulto, em que as cópias possuem todas as suas qualidades físicas e biológicas provenientes de seu doador genético. Bom, agora vamos para o histórico da clonagem animal. Em 1952, obteve-se a primeira experiência de clonagem animal com sucesso. Foi realizada pelos Dr. Robert Brinks e Thomas King, por substituição de núcleos celulares. Eles obtiveram os primeiros clones de rãs. No cenário brasileiro, a clonagem de animais teve origem em 2001, através do nascimento de uma bezerra da raça cimental chamada Vitória. Ela foi desenvolvida pela equipe de Rodolfo Rumpf da Embrapa. Algumas pesquisas vêm sendo desenvolvidas, principalmente em clonagens de bezerro. Isso pelo fato de ser um grande destaque comercial e ao longo do seu período de gestação é bem longo. A clonagem de bovinos poderia facilitar a reprodução de animais, proporcionando, por exemplo, certas características genéticas, um aumento na produção de leite ou no acréscimo da taxa de músculos, por exemplo. Há ainda as possibilidades de animais serem clonados para fins terapêuticos, sendo úteis para a realização de experimentos ou produção de órgãos compatíveis com o ser humano. O dinamarquês Willemsen, de 1986, foi o primeiro pesquisador a obter resultados animadores com a transferência nuclear em animais domésticos de forte potencial econômico. Ele utilizou ovócitos de ovelhas maturados em vivo e obteve o nascimento de 3 cordeiros produzidos a partir de núcleos de embriões de 8 a 16 células. Em meados de 1996, nasceu no Reino Unido o primeiro mamífero e a primeira clonagem resultante de transferência nuclear de 15 células somáticas da glândula mamária, que são células adultas diferenciadas, a ovelha doida. A partir daí, despertou interesse pelo uso da transferência nuclear, principalmente para fins terapêuticos em seres humanos. Assim passaram a ver nisso uma expectativa do uso da clonagem para o tratamento de várias patologias que eram incuráveis, como por exemplo o Alzheimer, o Parkinson, a diabetes, insuficiência cardíaca, doenças degenerativas das articulações e outros problemas parecidos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o histórico da clonagem humana. Os experimentos com o corpo humano é uma questão que engloba diferentes pontos de vista, seja de cientistas, juristas, leigos, instituições religiosas ou governantes de toda a sociedade internacional. O ser humano sempre está em busca do aprimoramento de sua espécie, o que o torna capaz de modificar os processos naturais dos sistemas biológicos, através de procedimentos modernos que tornam possível a transformação e a criação de seres vivos, com o intuito de melhorar e prolongar a qualidade de vida. Os clones não são vistos como novidades biológicas. Desde o princípio, já verificavam-se que os gêmeos idênticos são clones uns dos outros. No entanto, somente na atualidade, esse termo vem sido utilizado com maior frequência. Mas os clones da atualidade são diferentes, e o que mais os diferenciam é a sua forma de obtenção, que é por meio da técnica da clonagem produtiva, que se dá através do material genético de uma célula diferenciada de um indivíduo adulto. O primeiro bebê de proveta criado foi em 1978 pelos ingleses Patrick e Robert, que divulgaram o nascimento do primeiro bebê de proveta, que se chamava Louise. A expressão clonagem humana começou a ser divulgada com maior intensidade em 1993. Na realidade, um cientista testou a clonagem em espécie humana, técnica essa que já tinha sido feita há muito tempo em animais. O ano de 2002 foi marcado por apelos de cientistas como o italiano Severino e o americano Panayotis, que anunciaram a intenção de clonar um ser humano, despertando a curiosidade e causando polêmicas entre os cientistas e a população.
Neste mesmo ano, uma empresa afirma ter clonado um ser humano. Dizem que um bebê, que se chamava Eva, nasceu com 3,2 kg. No entanto, não há fato que prova isso. A empresa afirma ter clonado um ser humano em 2002. Éticos da clonagem. A reprodução em casais é um exemplo pois a clonagem ela proporciona aos indivíduos que não são férteis a chance de ter um filho. A clonagem também, gente, ela traz benefícios, já que através dela pode ter a cura de doenças, pode substituir partes do DNA, né, de doentes para trazer a cura, ela tem a capacidade também de alterar geneticamente, né, no DNA das pessoas e evitar com que doenças hereditárias estejam presentes, né? Agora eu vou falar também sobre os aspectos não éticos da clonagem. Bom, segundo a Sociedade de Bioética, a clonagem ela é antiética, pois eles não acreditam na necessidade de desenvolver embriões para depois destruí-los, uma vez que lá eles afirmam que existem outras técnicas que são mais alternativas para se obter células-mães. Também, gente, tem a descrença na ciência, já que isso gera um medo de que o clone não seja um indivíduo, e sim meramente uma cópia de carbono, de alguém que criou um sentimento de ofensa mental, pois a representação mental foi rapidamente configurada a bebês produzidos numa fábrica biológica, né? Então, assim, isso pode ocasionar um preconceito, né, com esses clones, com esses indivíduos clonados. A ciência, ela não pode clonar corpos sem levar em consideração a dignidade inerente de cada indivíduo, né? Então, assim, muitas vezes os pais, eles na vontade de ter um filho, eles não levam em consideração as consequências que futuramente podem ser ocasionadas a esse indivíduo que foi clonado, né? Porque ele pode também pensar que ele é uma cópia, e não uma pessoa, e não algo original. Isso pode ser prejudicial para o psicológico, né, da criança. E ela também não vai ter, ela não teve a opção de escolha, né? Então isso desrespeita a dignidade dessa pessoa, desse indivíduo que foi clonado. Bom, gente, agora eu vou falar sobre sobre os pontos positivos, né, vistos da clonagem. Primeiramente, né, a utilização da técnica de clonagem para obtenção de células-tronco, a fim de restaurar várias funções dos órgãos ou tecidos, né, curar doenças. A clonagem terapêutica, ela teria vantagem de não oferecer riscos de rejeição se o doador fosse a própria pessoa. Como, por exemplo, reconstituir a medula em alguém que se tornou paraplégico após um acidente, ou então substituir o tecido cardíaco em uma pessoa que sofreu infarto, né? Seria outro exemplo. Também ocorreria diminuição ao fim, né, do tráfico clandestino de órgãos. E ajudaria também os casais inférteis que não podem ter filhos, mesmo após anos de tratamento de infertilidade. Essa seria uma solução, né? A clonagem seria uma solução nesses casos. Inclusive, também, né, a clonagem proporciona melhoramento animal, resgate de material genético e maximização do potencial genético de uma raça. Bom, gente, agora eu vou falar sobre sobre os pontos positivos, né, vistos da clonagem. Primeiramente, né, a utilização da técnica de clonagem para obtenção de células-tronco, a fim de restaurar várias funções dos órgãos ou tecidos, né, curar doenças. A clonagem terapêutica, ela teria vantagem de não oferecer riscos de rejeição se o doador fosse a própria pessoa. Como, por exemplo, reconstituir a medula em alguém que se tornou paraplégico após um acidente,
ou então substituir o tecido cardíaco em uma pessoa que sofreu infarto, né? Seria outro exemplo. Também ocorreria diminuição ao fim, né, do tráfico clandestino de órgãos. E ajudaria também os casais inférteis que não podem ter filhos, mesmo após anos de tratamento de infertilidade. Essa seria uma solução, né? A clonagem seria uma solução nesses casos. Inclusive, também, né, a clonagem proporciona melhoramento animal, resgate de material genético e maximização do potencial genético de uma raça. Pontos vistos como negativos: muita anomalia, que é uma alteração genética causada por N fatores, que podem ser conhecidos ou desconhecidos. Muitos dos fetos não resistem e morrem tanto durante a gestação quanto após o nascimento. Pode ter também alguma lesão, que é um ferimento ou uma fratura, um tumor, uma imunidade baixa e o envelhecimento precoce. Aspectos religiosos: clonagem e religião, algo inaceitável. Ao longo do presente trabalho, podemos saber que clonagem é uma cópia, um clone fiel geneticamente de outro ser, que, no caso, por reprodução assexuada, e algo que a igreja rejeita. Sabemos também que a clonagem pode ser terapêutica, que nada mais é do que a extração de células-tronco de um embrião, que acaba infringindo o mandamento: não matarás. Já a clonagem artificial, realizada em laboratório, seja reprodutiva ou terapêutica, não é admitida pela Igreja. Tem um relato do Papa João Paulo II, onde ele pronuncia sobre a clonagem humana, e ele a classifica como moralmente inaceitável. Segundo ele, a clonagem e a manipulação de embriões, mesmo com fins terapêuticos, teriam consequências imprevisíveis para a humanidade, ou seja, para eles é relação sexuada diferente da clonagem. Então, tanto a clonagem animal quanto a clonagem humana por parte da Igreja é algo rejeitado, inaceitável. Bom, concluímos então que em um cenário com grandes avanços tecnológicos, no século XXI, coisas que até então eram consideradas imagináveis, hoje é uma realidade. Mas a atividade científica deve se sustentar em parâmetros éticos. O emprego dessa tecnologia ainda está em processo de desenvolvimento e depende da obtenção de melhores resultados. A clonagem tem aberto espaço para inúmeras discussões, polêmicas e debates em relação às suas técnicas, entendimento, viabilidade de sua aplicação, além de aspectos éticos, morais e legais. Enquanto isso, a clonagem seguirá contribuindo para o avanço de diversas áreas da pesquisa fundamental. E essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.